a gente está num tempo onde a gente tem muitas comodidades, né? A gente é pouco dado ao desafio, ao crescimento, a desenvolvimento de habilidades, porque meio que já está tudo dado. Ou, às vezes, é de um histórico familiar, tem algum trauma, alguma criação que teve alguma falha ali, tal, faltou amor de suporte, como eu falei aqui, por exemplo, o filho vai mostrar o desenho para o pai ignora, o pai... Então, a causa, ela pode ser variada, padre. Mas eu vou puxar a sardinha aqui pro lado da logoterapia, que é a minha especialidade, né? E eu não sei se o senhor vai concordar comigo, mas a causa, necessariamente assim, se a gente for olhar direito, ela é meio... Na prática, ela importa pouco. Porque a pessoa pode ser melhor, independente do que foi feito com ela. Porque, veja, quando o senhor falou aí essa palavra incapacidade, eu discordo um pouco, eu entendi o que o senhor quis dizer quando eu relacionou a imaturidade com a incapacidade, é uma incapacidade pontual, né? Ela não é capaz naquele momento. Mas ela já tem tudo para ser melhor. Ela já tem todas as capacidades, entende? Só falta para ela o quê? Escolher ser. E aí, muitas vezes, vai precisar de uma ajuda de um terapeuta ou de um amigo que já é mais maduro, que já tem um olhar mais realista para a vida, digamos assim. Porque não importa tanto, quando eu falo isso, não importa tanto, aí eu não estou falando do caso concreto, eu estou falando de maneira geral. Porque, é como eu estou falando para o senhor, o indivíduo ele pode ser melhor, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo do jogador Cristiano Ronaldo, que eu gosto muito dele. E a mãe do Cristiano Ronaldo tentou abortar ele, né? E se você vê o Cristiano Ronaldo hoje, em todos os prêmios que ele vai, tudo que ele conquista, a mãe está do lado. Ele escolheu amá-la, independente do que foi feito contra ele, das tentativas, de tudo. Ele escolheu ser alguém bom. Viktor Frankl, padre, ele foi prisioneiro de 4 campos de concentração, né? E ele relata uma coisa num dos livros dele que é muito profunda, assim, que ele fala da liberdade do ser humano, né? E aí ele fala que tem um prisioneiro lá que passou 3 dias sem comer no campo. E o campo de concentração, ele não era o sofrimento que a gente vê hoje aqui. Era o sofrimento talvez mais extremo que o ser humano foi capaz de passar, assim, na modernidade, né? Digamos assim. O cara tava ali no limite do desgaste psicológico, do desgaste físico, do desgaste espiritual, às vezes, né? O cara já tava no limite de tudo. Humilhado, sendo separado da família, vendo o companheiro do lado morrer a toda hora, aquela coisa. Então, entenda o nível de causas que poderiam aprisionar esse homem, tá? Numa certa postura diante da vida. E com justificativa, né? E com justificativa. Mas veja, esse mesmo prisioneiro, ele conseguiu um prato de sopa depois de 3 dias. E sabe o que ele fez? Ele dividiu com um companheiro que estava do lado dele. Ele tinha todas as justificativas para comer aquele prato de sopa sozinho. E eu, o senhor, Diego aí, a gente não ia poder dizer nada, ele não ia poder julgar aquele cara. Mas olha o que ele escolheu fazer. Ele escolheu ser bom. Ele escolheu ser uma pessoa que não se vitimizou pelas consequências. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que aceitar todo tipo de violência que fizeram contra a gente nesse sentido. Mas a forma como a gente responde a isso pode ser uma forma virtuosa mesmo. Pode ser uma forma que entrega. Então, se a gente ficar prendendo muito o paciente na causa da imaturidade dele, ele vai não, porque ele é livre, né? Mas ele pode querer usar isso como uma justificativa para não crescer na vida. E dizer, não, mas é porque meu pai era alcoólatra. Não, mas é porque a minha mãe deixou a gente. Não. E aí, ele se esquece dessa liberdade que é algo profundamente humano, que também nenhum outro ente da criação tem essa liberdade, né? Um cachorro, ele sempre vai responder ao estímulo engatado. Eu fiz aquele estímulo, ele já vai responder daquela maneira. Ele não pode escolher se posicionar, né? Ele não pode fazer como o Cristo faz diante de Pilatos e fala assim, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou livremente.
Só o ser humano tem essa capacidade de responder de maneira virtuosa aquilo que a vida fez com ele. Viktor Frankl até fala isso, né? Ele fala assim, olha, o importante mesmo não é o que a vida fez de mim, mas o que eu faço com o que a vida fez de mim. Se eu vou ser alguém bom ou não, eu que vou escolher. Eu posso ser um crápula, posso ser um santo. Aí você acha que o ambiente que a pessoa está, ela não é um determinante, no caso. Não é né? determinante. Você pode transformar esse ambiente. Tem vários exemplos aí que a gente pode trazer aqui, né? De grandes personalidades e também, talvez, no anonimato, que a gente nem conheça. As histórias que estão aí acontecendo no mundo inteiro, no Brasil, talvez na sua casa, na sua família, e que não necessariamente não precisa. Se o campo de concentração não condicionou aquele prisioneiro, o que é que vai condicionar o ser humano? Mas assim, a gente vive hoje também numa sociedade que não valoriza a bondade, né? Tá. A gente hoje, assim, meio que... As pessoas hoje têm esse discurso também. Sim. De que adianta a gente ser bom, né? Se tem tanta gente ruim, de que adianta ser bom se tem tanta coisa acontecendo aí? Eu sou passado para trás, as pessoas me colocam para trás, então eu escolho não ser. Que eu acho que isso aí também é uma forma da pessoa não entender bem esse lugar, né? Esse posicionamento. Porque eu acho que quando você se posiciona, é uma forma de posicionamento. Tá. Né? Ele não é algo que vai tirar nada de você, não vai roubar de você nenhum tipo de valor. Pelo contrário, vai te colocar numa postura, né? Talvez que o mundo precise, né? Que a sociedade precise, que hoje em dia a gente vê. Mas hoje em dia as pessoas elas preferem, né, para não assumir. Isso eu estou falando em todas as áreas da sociedade, né? E às vezes a gente, pelo menos a minha percepção, às vezes é essa. Eu digo não só como um conteúdo religioso, né? Que aí a gente também na pregação, a gente como padre também, a gente termina traduzindo isso a partir da maior experiência de bondade que foi na pessoa de Jesus Cristo. Mas ele veio para ensinar na humanidade, na nossa humanidade, porque às vezes as pessoas elas não conseguem separar, né? Eu sei que a logoterapia... Elas não conseguem unir, na verdade. Não conseguem unir, né? Na verdade é isso. Não conseguem. Sim, mas ele se encarnou, ele veio, ele está no meio de nós, né? Ele veio para passar por essa condição, para nos ensinar o caminho, para sentir o que a gente sentiu, para viver o que a gente viveu e dizer que é possível. Sim. Então, acho que ninguém pode dizer que eu não consigo, não. Alguém sofreu mais, alguém passou e pagou mais. Sim. Olá, eu sou o Padre Paul Ramos e você acabou de conferir um corte do nosso podcast Assim Seja. E para você ver o conteúdo completo, basta você acessar o nosso YouTube, podcast Assim Seja, e assim conferir o episódio, tá certo? Te espero lá. Deus abençoe.